Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André Azevedo e vamos falar mais um pouquinho sobre a variação do dólar. No último conteúdo que eu trouxe para vocês, eu falei um pouco sobre o diferencial de juros, né? E só relembrando, né, que o diferencial de juros é quanto é a taxa praticada no Brasil e quanto é a taxa praticada nos Estados Unidos. Então esse diferencial de juros é o que atrai ou não investidores, né? Um dos principais fatores para o país, tá? Então, assim, o Brasil já começou, né, a jornada de corte de juros, né, enquanto os Estados Unidos ainda não iniciou, tá? Então, assim, esse diferencial de juros ele tende a ser desfavorável para a moeda brasileira ainda mais, né, uma vez que o Banco Central americano ainda não iniciou a jornada de corte de juros, tá bom? Agora falando um pouquinho sobre o que aconteceu com a moeda, né, em abril, né, quem acompanhou os mercados viu um estresse alto do dólar em frente ao real, e isso se deu por alguns fatores que eu gostaria de comentar com vocês, tá? Assim, a moeda chegou a bater 5,27 no pior cenário, ela retornou ali para próximo de 5,07, né, que ainda assim muito alto, um movimento aí de 4% no final do mês. E o que explica isso, tá? Isso foram alguns fatores, tá? Tanto externo quanto interno, né? Falando um pouquinho da parte interna, isso se deu muito por conta de falas do governo, né, na mudança da meta fiscal para 2025. Tá? Então o governo já voltou atrás do que ele tinha prometido lá atrás com o arcabouço, e isso pegou muito mal. Além disso, falando um pouco da parte externa, teve a questão do Oriente Médio, né? O Irã atacou Israel e Israel revidou, e isso trouxe mais estresse ainda para a moeda, né? Uma vez que o dólar é o porto seguro, né? Uma moeda muito forte no mundo inteiro, então em ambientes de crise, o dólar que todas as economias levam para o mercado americano, tá? Então esse foi um outro fator. Outro fator também, né? Voltando agora pro nacional, foi o fluxo estrangeiro, tá? O fluxo estrangeiro ele chegou a bater no ano aí 30 bilhões de retiradas de investimento na bolsa brasileira. Isso é muita coisa, então é uma fuga de capital, né? Isso pressiona muito a moeda, tá bom? Então assim, foram esses os principais fatores da moeda em abril, tá? Então assim, olhando, né, como que o Oriente Médio pode impactar, né? Então assim, se a gente olha, eles são um dos principais produtores, né, exploram petróleo, né? Então assim, isso pode ter uma pressão inflacionária muito grande, né, no mundo inteiro, né? Então dificultando ainda mais que o corte de juros, né, que os bancos centrais comecem a cortar juros, e então isso vai pressionando ainda mais, né, a moeda, né? Então, assim, basicamente foram esses os fatores principais do estresse de abril, tá? E a gente segue monitorando tanto o mercado local quanto o mercado internacional. Então, era isso, e até uma próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.